E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante. Não vai ser nada do tipo sobre reparos, nem ensinando a manusear ferramentas. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre curto-circuito e fuga de corrente. Um assunto relativamente simples, só que muitos técnicos ainda têm muita dificuldade quando o assunto é curto ou fuga, beleza? Vou fazer alguns desenhos que vai simplificar tudo o que eu vou repassar de conhecimento a vocês nesse vídeo. Então, se vocês puderem, pega um papelzinho, um caderno, uma caneta e faça suas anotações, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você no dia a dia, você começar a entender realmente o que é um curto, o que é uma fuga, a diferença entre eles, quais são as variáveis que você pode encontrar quando chegar um aparelho na sua bancada que tiver com um desses dois problemas, beleza? Então, bora lá! Para começarmos a entender melhor sobre curto ou fuga, a gente vai começar pelo mais simples, que seria falar sobre alimentação. No caso, a fonte de bancada, que é a ferramenta onde a gente faz os testes dos aparelhos para ver se está tendo algum consumo de energia fora do comum. Beleza? Então a gente vai começar falando pela própria fonte de alimentação. Quem tem a fonte de bancada vai notar que o visor da fonte de bancada tem dois displays que mostram duas numerações diferentes. Um desses displays vai mostrar a tensão e no outro display vai mostrar a corrente. Para você começar a entender sobre curto, você tem que entender o que é tensão e corrente para conseguir diferenciar e conseguir fazer as medições corretas na hora de encontrar, por exemplo, um capacitor danificado na placa. Porque se você não entende a importância dessas duas grandezas, tensão e corrente, você pode acabar fazendo besteira e matar o aparelho do seu cliente por vez, entendeu? Então, vamos lá. A tensão nada mais é do que a força que empurra os elétrons por um condutor. A corrente seria a quantidade de elétrons que vai passar por aquele condutor, a movimentação dos elétrons naquele condutor, beleza? Para a gente ligar um aparelho smartphone, um aparelho em bom estado, não tem problema nenhum. A gente vai configurar a tensão algo em torno de 4 volts até 4,5 no máximo, que é a tensão máxima de algumas baterias. Você vai conseguir ligar o aparelho com essa tensão sem ter problema algum. Agora a corrente, não importa se você vai deixar 2 A, 3 A, 4 A ou até 5 A na sua fonte de alimentação. Porque se seu aparelho estiver bom, sem nenhum defeito, ele vai consumir somente o necessário para ligar, para funcionar e acessar todas as configurações necessárias, beleza? Então, tendo noção disso, sobre tensão, sobre corrente, a gente vai começar a desdenhar, falar melhor sobre qual processo de um ponto até outro de alguma malha quando tem um curto ou uma fuga nessa malha. É muito importante você entender realmente o que é tensão e o que é corrente. Recapitulando, a tensão é a força que vai empurrar os elétrons por um condutor e a corrente é a movimentação desses elétrons por esse condutor, beleza? Então, bora seguir. Vou começar a fazer alguns desenhos que vai exemplificar melhor isso que eu estou falando e vocês vão entender melhor também. Se você não tiver com caderno, um papelzinho, uma caneta, eu aconselho que você pegue porque é muito interessante você ter um rascunho. Vai facilitar a aprendizagem. Então bora lá pessoal, vou começar aqui a fazer alguns desenhos, vou fazer algo bem simples para que vocês consigam entender. Vou começar fazendo a minha fonte de alimentação, que seria a bateria. E vou fazer aqui a minha malha primária. Eu vou só descer um pouco esse desenho. Pronto. E vou começar a fazer aqui a minha malha primária.
Vou fazer aqui um CI, um circuito integrado. Vou fazer um PMIC, que seria um gerenciador de energia. Aqui eu vou colocar uma tensão de 4.2 volts, que seria a carga que minha bateria tem. O PMIC vai ser o distribuidor de energia do aparelho. Ele vai mandar essa tensão, essa carga de 4.2 volts para o restante do aparelho. Vai alimentar os demais circuitos. Vou fazer aqui alguns componentes em paralelo. Pessoal, paralelo quer dizer, significa que o componente tem um dos seus terminais ligado ao positivo e o outro dos seus terminais ligado ao negativo, no caso o GND, certo? A gente está com o aparelho na bancada que a gente acha que está com curto ou fuga de corrente. A gente vai começar pelo mais básico. A gente vai tirar a bateria dele, vamos ligar na fonte de alimentação e a gente vai observar se ele mostra algum consumo no campo de corrente na nossa fonte de alimentação. Lembrando, o aparelho está em perfeito estado, ele não pode ter consumo nenhum na nossa fonte de alimentação. Você vai ter a configuraçãozinha lá de 4.2 volts na sua fonte de bancada, mas a parte do consumo, o visor do consumo tem que estar totalmente zerado. Isso quando o aparelho está totalmente desligado e você não pressiona o botão, não faz nada, só coloca na fonte de alimentação, certo? Então, bora voltar para cá de novo. A gente vai ter nossa alimentação aqui, que eu fiz o desenho da bateria, mas no caso pode ser a fonte de bancada. No começo da nossa malha primária, a gente vai ter 4.2 volts, que foi a tensão que eu configurei na nossa fonte. Logicamente, como é uma malha primária, aqui no final a gente vai ter a mesma tensão do começo se essa malha não estiver com nenhum problema, certo? Então, se você vai fazer a medição no primeiro componente, logo depois da bateria, e mede no último componente antes de entrar no circuito integrado, no caso seria esse capacitor aqui, antes de entrar no meu PMIC, se você não encontrar 4.2 volts e encontrar, por exemplo, só 3.5 volts, a gente vai ter uma fuga de corrente nessa malha aqui, porque teria que ter a mesma tensão do começo. Isso seria, bem simplificado, o que é a fuga de corrente. Agora, você mediu no começo, tem 4.2 volts, veio medir no último componente, antes de entrar no PMIC aqui, e tem 0 volts, aí sim a gente vai ter uma falha diferente. Ou a gente pode ter curto-circuito, que seria o consumo total da corrente, ou a gente vai ter uma malha aberta, uma malha rompida, que vai estar evitando que a nossa tensão chegue no nosso PMIC. Esse primeiro teste a gente vai fazer com o aparelho energizado, na alimentação ou na bateria. Agora, partindo para os outros testes, a gente vai tirar a fonte de alimentação. Não pode estar energizado o aparelho, beleza? Sem alimentação alguma. E a gente vai usar essas escalas aqui na malha para saber se ela está com problema. Com essas 3 escalas aqui, a gente consegue identificar uma falha nessa malha aqui. Lembrando novamente que o aparelho tem que estar sem energia. Você vai tirar da sua fonte de alimentação ou vai remover sua bateria. O teste mais simples é com essa escala aqui, que seria a escala de continuidade. Colocou a ponteira do multímetro no GND, no TR, colocou a outra ponteira na nossa malha positiva e o aparelho bipou, já está caracterizado uma falha nessa malha. Não gosto de usar tanto essa escala porque ela não dá muita confiança, ela não é precisa. Agora, quando a gente escolhe uma dessas 2 escalas,
o jogo fica totalmente diferente. Você vai ter um norte melhor, uma ideia melhor se está com problema realmente ou não. Essa escala seria a escala de resistência, o símbolo de ômega, e essa escala seria a escala de diodo ou semicondutores. Na escala de resistência, a gente pode colocar a ponteira preta no terra e a ponteira positiva do multímetro a gente vai colocar nessa malha, no lado positivo de algum desses componentes aqui dessa malha. Se a gente encontrar um valor próximo ou igual a zero, aqui eu tenho 0,008. Isso aqui significa que a minha malha realmente está com falha, vai ter algum componente nela que está gerando um curto-circuito. Pode ser tanto esses capacitores, como pode ser meu próprio PMIC. Você vai ter que começar a analisar melhor para entender qual realmente é o causador dessa falha. Esse valor aqui da medição de bem próximo a zero ou zero vai servir tanto para a escala de resistência como diodo. A única diferença é que na escala de resistência não importa o sentido da ponteira que você vai colocar, se você vai colocar a preta no GND ou a vermelha no GND, certo? Agora na escala de diodo você vai ter que colocar a ponteira vermelha no GND, no terra da placa, e com a ponteira preta você vai vir nessa malha, no lado positivo de qualquer desses componentes. Se você encontrar um valor igual a esse ou bem próximo desse, igual ou próximo a zero, realmente vai estar caracterizado falha nessa malha. E como já falei a vocês, pode ser tanto algum componente dessa malha como capacitor, ou pode ser o próprio circuito que está à frente, no meu caso aqui um PMIC. Fez a medição aqui com as escalas. Você mediu com a escala de tensão e viu que tem 4,2 volts. 4,2 volts no começo, mas no final só tem 0 volts. Mediu com a escala de resistência. Viu que está dando um valor 0,09 mA. Mediu com a escala de diodo. Viu que também está dando um valor muito baixo, próximo ou igual a zero. A gente já notou, a gente conseguiu medir e ver que nessa malha tem um curto. Esse curto pode estar sendo ocasionado ou por algum componente ligado diretamente a ela ou pelo próprio circuito que está à frente. Lembrando uma coisa, apenas componentes em paralelo colocam uma malha em curto. Componentes em série não colocam a malha em curto, no caso a malha positiva. Componente em série seria isso aqui. É um componente cujo os dois terminais dele está ligado no positivo da malha. A malha positiva entra num lado e sai no outro e segue seu caminho. Esse aqui é um componente em série. Um componente paralelo vai ter um dos seus terminais ligado na malha positiva e o outro dos seus terminais ligado ao GND. Então, para vocês já anotarem aí e ficar fera nos reparos, peguem essa dica. Componente em série não coloca malha em curto. O que coloca a malha em curto é componente em paralelo, que vai estar ligado, tem conexão ao GND. Pode ser um circuito, pode ser um capacitor, pode ser um diodo. Esses componentes são os que você vai conseguir encontrar que coloca uma malha em curto. Já vimos que essa malha aqui está com um curto, certo? Você mediu, já identificou que é curto, pronto, vai para os próximos passos. Geralmente o curto, ele aquece, só que isso não é regra, tá? Você tem que colocar na sua cabeça uma coisa, o curto ele aquece, beleza. Só que tem alguns componentes que ficam trabalhando passivamente, que eles aquecem, segurando aquele curto, só que a falha não é ele, a falha vai ser um capacitor que está à frente dele,
Só que aquele componente que está aquecendo está sofrendo aquela sobrecorrente, entendeu? Porque o curto ele não consegue voltar e passar por ele. Então, tendo noção disso, a gente vai fazer a injetar a tensão nessa malha para ver se encontra algum componente curto. Vendo que aqui a gente só vai ter capacitores e o PMIC logo à frente. A gente injetou tensão, se um desses componentes aqui estiver com problema, eles vão aquecer. Porque a tendência é a tensão vir por essa malha e ser jogada totalmente ao GND por esse capacitor. Por exemplo, estou dando um exemplo desse capacitor. Não estou falando que a falha seria ele. Injetando tensão, o componente vai aquecer e você vai conseguir encontrar ele usando, por exemplo, você pode colocar álcool isopropílico, você pode colocar fluxo de solda, você pode colocar breu. Breu é uma ferramenta muito utilizada para encontrar curto e é muito barato. Injetou tensão no começo da malha, a tensão vai passar para esse componente e vai gerar aquecimento e você vai encontrar esse curto. Agora você entendeu mais ou menos o porquê de componente em série não colocar a placa em curto. Porque geralmente a tensão positiva passa por ele e segue continuando na malha positiva. No caso de um capacitor que ele está em paralelo, está com um dos pads soldado uma malha positiva e outro dos pads soldado uma malha negativa, quando ele entra em curto, ele joga toda a tensão diretamente para o GND, para o terra. Por isso que na fonte de alimentação a tensão lá no visor vai baixar totalmente ou chegar bem próximo de zero e a corrente vai subir. Isso vai ser caracterizado curto. Outra coisa que eu queria falar para vocês, para diferenciar um pouco na fonte de alimentação os consumos sobre curto ou fuga. Você pegou lá a sua fonte de alimentação, você colocou 4.2 volts na sua fonte de alimentação, colocou uma corrente de 5 amperes, 5 ou 3 amperes. Você ligou seu aparelho, a tensão continua estável em 4.2 volts e a corrente ela sobe até 1 ampere, você não vai ter um curto, você tem uma fuga. Porque quando você tem um curto-circuito, a tendência é da tensão baixar até zero e a corrente subir até o máximo. Entenderam? Então vou recapitular. Se o aparelho está em curto, você ligou na fonte, a tensão vai baixar até a zero e a corrente vai subir ao máximo que você configurou. Tem apenas uma ressalva nesse caso. Vamos supor que você colocou a sua tensão na fonte bancada de 4.2 volts, mas você colocou uma corrente só de 1 ampere, você configurou uma corrente muito baixa. A maioria dos aparelhos, em algum momento ali para startar ou até usando mesmo, ele vai consumir um pouco acima de 1 ampere. Então o que acontece? Quando você está ligando no aparelho ou está usando, você está ali com a sua tensão 4.2 volts, ele está consumindo um pouquinho, 500 mA. Lembrando que você só configurou sua fonte de alimentação em 1 ampere. Na hora que ele exigir mais força, que ele tiver que subir o consumo acima de 1 ampere, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai subir até esse 1 ampere e a tensão vai baixar a zero. E o aparelho vai desligar. Você vai achar que isso é um curto e não é. O que acontece é que o aparelho exigiu de mais força, mais potência e ele não conseguiu essa potência necessária para se manter ligado, para se manter funcionando. Porque você configurou a sua corrente muito baixa, configurou só em 1 ampere, beleza? Então vai fazer os testes no seu aparelho, pode deixar 4.2 volts e coloca a sua corrente no máximo, pode colocar a amperagem da sua fonte no máximo, que não vai ter problema nenhum. Você só vai ter problema se realmente o aparelho tiver com curto-circuito, certo? No caso, se você tiver uma fuga, a tensão não vai baixar, a tensão mantém e o aparelho vai apenas subir o consumo da fuga até 500 mA, 600 mA. Se você tiver esse consumo subindo, essa corrente subindo e a tensão baixando, você tem um curto-circuito.
Fazendo o teste que eu falei para vocês, esses testes, e colocando aqui ou álcool isopropílico, ou fluxo de solda, ou breu, ele vai mostrar aquecimento e você vai fazer a remoção e vai voltar à normalização dessa malha, porque ele vai aquecer, porque está passando toda a corrente por ele. Remover o componente, você vai fazer a medição no começo da malha, vai medir no final da malha, no último componente, antes de entrar no circuito, e você vai observar que vai ter a mesma tensão lá do começo. Se você fizer isso, tirar o componente, fizer a medição no começo aqui e no final da malha, e no final da malha ainda estiver zerado, você vai ter uma outra falha, um outro componente em curto, porque pode acontecer de ter mais de um componente defeituoso. Tanto no curto-circuito como na fuga de corrente, vai funcionar do mesmo jeito. Vai ter sempre um componente em paralelo, no caso o capacitor, ligado ao GND, que vai estar deixando escapar a corrente para o GND. A diferença entre o curto e a fuga é somente que o curto ele vai deixar escapar a corrente toda, o curto-circuito vai deixar escapar a corrente total, toda a corrente que tiver aqui no começo vai escapar diretamente para o GND, e a fuga de corrente ela vai escapar somente uma parcial, só uma parte da corrente. Essa é a diferença entre os dois, corrente e curto, fuga de corrente e curto, certo? No caso do curto vai ter a fuga da corrente total ao GND, no caso da fuga vai ter parcialmente, você vai ter uma tensão no começo e vai ter uma tensão no final da malha, bem próxima à que você tem no começo. Geralmente esses curto-circuito, fuga de corrente, são ocasionados por capacitores que não aguentaram o trabalho dele, ou então quando molha o aparelho, que entra água por debaixo desse circuito integrado e acaba criando uma crosta, acaba criando oxidação. No caso, quando cria oxidação, algumas vezes, arrisco falar, a maior parte das vezes, deixa o aparelho com fuga de corrente, mas mesmo assim ligando. Agora, quando coloca em curto-circuito, o aparelho não vai ligar de forma alguma. Aí você vai ter que ter essa noção, vai analisar, vai ter que mapear aquele setor para encontrar, para ver se foi oxidação, se é algum componente. Mas descobriu a malha que está com problema, que está com curto, você vai injetar tensão, vai aquecer alguma coisa, você faz a remoção daquele componente que está aquecendo. O normal é voltar à atividade normal do aparelho, voltar a trabalhar normal. Se não voltar, você faz a medição novamente naquela malha para ver se ainda tem curto ou alguma fuga em outro componente. Se no caso aqui dessa malha, o meu curto for no circuito integrado, ele vai aquecer quando eu injetar tensão aqui com a fonte de alimentação. Por isso que é interessante você, sempre que for fazer esse procedimento de injetar tensão numa malha para encontrar um curto, você pode configurar a tensão de 4.2 volts na fonte de alimentação, só que você começa com amperagem pequena. Você começa com 1 ampere, por exemplo. Aí vai começar a imprimir um consumo na sua fonte de bancada, na sua fonte de alimentação. Dependendo do consumo, não vai esquentar nada. Você não vai conseguir encontrar com o breu. Mas aí, conforme você for
olhando aqui, injetando a tensão, aplicando o breu nos componentes, não esquenta nada, aí você vai aumentando gradativamente a sua corrente. Digo isso porque não é interessante você já vir e colocar a corrente máxima e injetar tensão, porque você pode danificar componentes que estão nessa malha aqui, ou até mesmo componente à frente, beleza? Então toma cuidado com isso. Começa sem pressa, encontra a malha, descobriu que é curto ou fuga. Se é curto, comece injetando a tensão devagar, que você vai conseguir encontrar o componente com defeito. É muito interessante que vocês estudem muito, analisem, porque é muito complexo o assunto de curto ou fuga. Eu expliquei aqui para vocês bem a grosso modo, para vocês começar a se familiarizar com o assunto.